Olá, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Aprendendo a Florescer e hoje com uma convidada muito especial, a doutora Tatiane Bombassaro, que já esteve com a gente no nosso terceiro episódio falando sobre TDAH e sintomas. E hoje nós falaremos sobre ansiedade, crise do pânico, sintomas e tratamentos. Tudo bem? Seja muito bem-vinda, doutora Tatiane. Obrigada, é bom estar de volta. Então, vou me apresentar novamente para quem não me viu no outro episódio, mas volta lá para assistir de novo. Eu sou a Tatiane Bombassaro, eu sou psicóloga, eu sou doutora em Psicologia da Saúde, eu atuo na clínica com avaliação neuropsicológica, reabilitação e também com psicoterapia. E acho que é um tema super legal pra gente falar, porque é um tema que as pessoas trazem muito como queixa, tanto para avaliação quanto para psicoterapia. Bom, já que a gente está falando um pouquinho a respeito, de ansiedade, nós tivemos aqui algumas perguntas dos nossos, seguidores, não é, doutora Tatiane? Mas a gente já vai fazer essas perguntas, mas vamos começar definindo o que seria uma ansiedade. Até porque, como eu falei anteriormente para você, a gente tem como se fosse uma pessoa ansiosa, é algo até negativo, pejorativo. Só que a ansiedade não é de todo ruim. A ansiedade, inclusive, nos protege. Essa questão de luta ou fuga, ela previne algumas situações que nós podemos enfrentar no dia a dia que podem nos colocar em perigo. Então, a ansiedade em si, ela não é de toda ruim e ela também é uma coisa inerente ao ser humano. A ansiedade, ela é uma força que todo mundo tem dentro de si, que ela faz com que a gente procure produzir, realizar, como se ela movimentasse a gente para frente, para a gente ir em busca das coisas. O que acontece? Quando esse nível de ansiedade, ele foge dessa normalidade, ele começa a trazer algum prejuízo na qualidade de vida, na qualidade de sono, nos relacionamentos, na produtividade, no trabalho, na escola, na universidade, a gente começa a pensar que isso já deixou de ser uma força natural que contribui no nosso desenvolvimento. Isso passa a ser um sintoma. E daí a gente precisa investigar da onde vem esse sintoma e o que junto com outras coisas podem formar talvez um quadro psicopatológico, um transtorno específico. Sim, muito bem. E quando a gente fala de ansiedade, e vamos falar também um pouquinho a respeito de tecnologia, tanta informação, como não ser ansioso nos dias atuais com tanta informação? Por exemplo, na década de 90, de 2000, talvez até de 90 a 2000, a gente não ouvia falar tanto de tanta informação, de tanta tecnologia como nós temos hoje. Hoje nós percebemos crianças com smartphone, com telefone, e há um tempo atrás isso não era possível. Você acredita que essa globalização, essa facilidade para a tecnologia prejudicou um pouco esse processo ou aumentou esse processo ansiogênico nas pessoas? Eu acho que toda transformação cultural, social, ela vai transformando inclusive o modo como a gente adoece. Pensando nas questões da alimentação, da rotina, do excesso de informação. Então a tecnologia, ela traz uma quantidade muito grande de estímulos ao mesmo tempo. Então hoje a gente consegue assistir um filme, ver um Instagram, ouvir uma música, a gente faz muita coisa ao mesmo tempo. E é muito rápido para a gente ter acesso àquela informação. Então, mesmo com a internet, eu me lembrei agora de quando eu era adolescente, para receber uma foto pela internet, para ver a foto toda, era uma expectativa. Ia baixando aos poucos, a gente ia descobrindo o rosto da pessoa. Hoje em dia a gente vê muito mais que uma foto em questão de segundos e de qualquer lugar do mundo que a gente estiver. Então a gente tem uma rapidez no acesso à informação. Que tem um lado positivo, a gente fica sabendo de muita coisa, a gente facilitou no processo de fazer pesquisa, mas também tem uma dificuldade em esperar um tempo. A gente ficar ocioso, a gente não fica mais parado, a gente não espera mais em lugar nenhum quieto, a gente espera mexendo no celular, vendo informações, tendo estímulos tanto auditivos quanto visuais muito intensos. Então eu acredito que esse excesso de informação e a quantidade ao mesmo tempo faz com que a gente não consiga administrar tudo isso e isso se torne um estímulo ansiógeno. Isso aumente o nível de ansiedade e estresse que a gente tem no nosso organismo, podendo trazer vários prejuízos, inclusive. Muito bem. Em relação, por exemplo, quando a gente fala de crianças e a gente sabe que tem muitos pais e mães assistindo, cuidadores assistindo aqui o nosso episódio,
O que você orientaria para a questão assim, qual que é a idade mínima ou máxima ou tempo de tela para ser utilizado que não fique disfuncional, que não haja prejuízo, inclusive na própria aprendizagem? O que você sugeriria para as pessoas que estão nos assistindo neste momento? Tá. A gente tem algumas convenções, assim, né? Principalmente da Sociedade Brasileira de Pediatria, por exemplo, que o ideal é 0 tela até os 2 anos de idade, depois isso uma frequência muito pequenininha, uma quantidade muito pequenininha de tempo. A gente não pode trabalhar com esse ideal o tempo inteiro, porque a gente sabe da realidade de muita gente, às vezes a tela, o celular, a TV, acaba sendo um meio da gente poder fazer outras coisas, quem tem criança, quem trabalha, quem está em situações de caos, de crise, mas a gente vai pensar a serviço do que aquela tela está. Porque às vezes a gente oferece a tela como um conforto, um organizador da rotina, e a gente desorganiza outras coisas. E a gente não ensina a criança aquela questão de esperar, aquela questão de conseguir se regular e se acalmar sozinha, ou de criar outras brincadeiras. Então, é super importante que a gente limite essa quantidade de tempo, principalmente nesse tempo contínuo. Então, eu sempre oriento os pais que eu atendo a limitar a quantidade de tela por dia e quando oferecer essa tela, tentar oferecer telas mais distantes, por exemplo. Se a gente fosse colocar numa balança, a TV é menos ruim do que o celular, pensando na quantidade de tempo, porque ela está mais longe, a criança consegue fazer outras coisas, olhar para outras coisas. No celular, é se desligar do mundo e ficar só ali. Então a gente vai fazendo alguns ajustes para a gente poder, porque não tem como a gente excluir a tela do dia a dia das crianças, adolescentes, nem da gente adulto. Mas é muito importante a gente poder conduzir esse manejo de uma maneira mais saudável. E esse limite precisa vir dos adultos, porque a criança ela não tem condições de se regular sozinha. Ela não tem nem maturidade cerebral para ter esse controle do impulso. Então ela vê aquele monte de estímulo, aquele monte de coisa divertida, aquilo precisa acontecer naquela hora. É o adulto que faz essa interdição. Então é super importante a gente ficar muito de olho nisso. E mais uma coisa, o conteúdo que essas crianças consomem na internet, isso também pode provocar essa ansiedade, esse estresse, porque às vezes traz um conteúdo que a criança não tem maturidade para lidar, não tem condições de lidar. Então é muito importante os pais estarem atentos a como esse uso da tecnologia está nas crianças e nos adolescentes. Fiscalizar, né? Observar, Uhum. né? Muito bem. Quando a gente fala de ansiedade, quais são os principais sintomas? Porque as pessoas se confundem muito. Eu sou ansiosa. E às vezes a gente vai conversar com a pessoa, investigar um pouco mais, e não é exatamente uma ansiedade. Então, só para ficar mais claro para quem nos assiste neste momento, quais são os principais sintomas de uma pessoa mais ansiosa? Tá. A ansiedade, enquanto patologia, são transtornos de ansiedade. A gente tem alguns subtipos de transtornos de ansiedade. A gente tem a ansiedade de separação, a gente tem o mutismo seletivo, a gente tem a síndrome do pânico, as crises de pânico, a gente tem o transtorno de ansiedade generalizada, a gente tem algumas fobias específicas. Então, a gente tem tipos de transtornos de ansiedade. Quando a gente pensa na ansiedade como uma patologia, quando tem esse excesso de agitação, esse excesso de ansiedade, esse excesso de preocupação com coisas que não estão concretamente acontecendo. Então é como se eu ficasse sempre ligado em coisas que podem vir a acontecer sem ter tantos elementos ali no concreto para acontecer. Por exemplo, se eu tenho uma apresentação na escola para fazer, eu tenho um evento que causa ansiedade, não quer dizer que eu tenha a patologia ansiedade. Mas se eu tenho essa sensação de ansiedade sempre que está ligada à escola, sempre em qualquer evento da escola, mesmo os rotineiros, aí eu vou pensar que isso saiu do concreto. Isso não tem a ver com uma coisa que está para acontecer. Tem a ver com coisas que eu acho que pode acontecer, baseado talvez em vivências anteriores, em traumas, em situações de conflito. Então a ansiedade ela é esse excesso de medo e preocupação, sem um motivo justificável acontecendo naquele momento. Sim, e que trazem muitos prejuízos para as pessoas, não é? Tem algumas perguntas que foram feitas e uma delas é assim, o que pode piorar a crise de ansiedade? Eu achei bem interessante essa pergunta. Tem várias coisas que a gente, como a gente já falou, né? O cuidado da alimentação, do sono, da atividade física, são coisas para a gente poder se organizar e poder diminuir esse potencial ansiógeno. Mas coisas que pioram. O excesso de atividade,
Sabe quando a gente tá num nível de ansiedade maior e a gente vai pegando um monte de coisa para fazer? Isso vai fazer com que você aumente o seu potencial ansiógeno, porque você vai criar mais prazos, mais metas, mais compromisso, mais culpa, e tudo isso pode aumentar a ansiedade. Uma coisa também que piora bastante os quadros de ansiedade é a bebida alcoólica, porque como a droga funciona no nosso organismo, pode aumentar o potencial de crises de ansiedade. E a gente já falou, mas é bom reforçar a questão do sono. A ausência de sono aumenta muito mais esse limiar para essas crises de ansiedade, para a dificuldade de regular o sentimento e o comportamento. Sim, aí temos uma outra pergunta. Eu acho que você já respondeu, né? O que pode ajudar durante uma crise? Porque nós temos aí uma situação ansiogênica, mas que não exatamente precisa ser uma crise de ansiedade, né? E os subtipos, como você falou, pode ser uma fobia, uma crise do pânico, por exemplo. Sim. Mas nesse caso aqui, o que é sugerir, o que se sugere-se, né? Sugere-se para uma pessoa que está em crise. Tá. Sempre quando a gente está numa situação onde a gente está desconfortável, desorganizada, pensando numa crise de ansiedade, que é uma descarga, é o nosso corpo tentando lidar com aquele monte de sentimento e emoção que está acontecendo e que ele não está conseguindo traduzir aquilo. Então é como se viesse uma sensação física que eu não sei de onde vem, eu não sei por que vem, porque eu não consigo achar uma justificativa e meu corpo precisa lidar com aquilo. Então ele vem com sintomas inclusive físicos. O coração fica acelerado, a respiração fica mais encurtada, pode ter tremor, suar frio. Então é uma sensação muito ruim. Como que a gente lida com aquilo? Já que aquilo não tem um pensamento, não tem uma ideia que está organizando aquilo, é uma sensação, a gente vai trazer o pensamento para o que está acontecendo no momento. Então a gente vai se voltar para aquilo que a gente está vivendo agora. Então sempre quando a gente está numa situação de maior ansiedade, a gente tenta voltar que é a atenção plena, a gente voltar a atenção para aquilo que está existindo no momento. Então, por exemplo, é contar a respiração, porque eu estou com foco naquilo que eu tô respirando, estou sentindo. É observar onde eu estou, é me observar, ver o que eu estou sentindo, o que está acontecendo. É trazer o foco para o momento atual. Porque daí assim eu consigo me reconectar com o que está acontecendo e a tendência é que eu vá me acalmando. Sim, eu gosto de fazer uma técnica com os pacientes, doutora Tatiane, que eu peço para eles fecharem os olhos e respirarem profundamente, segurar por um período e soltar lentamente. É impressionante como essa técnica de relaxamento ela funciona. E como você falou, mindfulness também, atenção plena, meditação também é bem importante, né? A gente vai falar um pouquinho a respeito de algumas estratégias, né? E aí tem uma pessoa que fez uma pergunta pra gente. Qual a diferença entre ansiedade e pânico? O pânico, a síndrome do pânico, as crises de pânico, ela é um subtipo de transtornos de ansiedade. Como que a gente diferencia, né, o transtorno de ansiedade e a crise de pânico ou a síndrome do pânico? A intensidade desses sintomas. Então, o tamanho, o tempo que dura essa situação, a intensidade desse medo que vem. No pânico vem muito uma sensação de quase morte, alguns pacientes falam, que é uma certeza de que não vai sobreviver àquela sensação. Então é como se fosse uma intensidade muito maior do que a crise de ansiedade. Eu não gosto de qualificar as coisas, um é pior que o outro, porque quem está sentindo aquilo é sempre muito ruim, independente se é ansiedade, se é pânico, se é qualquer outra coisa. Mas para a gente tentar diferenciar quando a gente vai fazer um diagnóstico, uma avaliação, é na intensidade e às vezes até na frequência com que isso acontece. E o quanto aquilo paralisa. Né? Às vezes uma crise de pânico pode paralisar a pessoa e ela não conseguir sair daquilo e nem conseguir prestar atenção no que está acontecendo. Então, nesses casos, é super importante a gente ter um suporte, uma rede de apoio. A gente ter para quem ligar, para quem pedir ajuda, a gente ter estar em acompanhamento para a gente poder trabalhar essas estratégias de relaxamento, a gente poder conhecer como funciona, saber quando isso vem. Sabe, é muito legal quando o paciente consegue reconhecer, olha, eu não estou bem, e daí ele interrompe aquele movimento e evita uma crise, né? Então, essa psicoeducação ela é super importante e ela é individual, né? A pessoa precisa estar em tratamento individualizado para entender um pouco como ela funciona.
Por isso é muito importante a psicoterapia. Sim. A psicoterapia vai nos ajudar a autoconhecimento, a entender alguns funcionamentos e, inclusive, foi o que a doutora Tatiane falou, trabalhar essa estratégia de prevenção. Então, eu percebi que eu já não estou bem, eu já me afasto daquele ambiente ansiogênico, já busco uma rede de apoio, já busco ajuda. Muitas vezes até ligam para os psicólogos, que acontecem, né? Quando nós temos pacientes que às vezes têm mais algumas dificuldades, a gente deixa sobre aviso o nosso celular. É assim que funciona. Lidar com saúde mental, a gente tem que estar à disposição das pessoas que estão em sofrimento, não é? Sim. Bom, como nós falamos a respeito de um pouquinho de diagnóstico e tal, esses dias uma pessoa disse para mim assim, Ilma, eu estava com uma crise de ansiedade e naquele momento eu usei a técnica do gelo. Eu peguei um gelo, segurei na minha mão e aí a minha respiração foi voltando, né? Você já ouviu falar de algo parecido? Eu já ouvi falar dessa questão do gelo. E por que isso funciona? É aquilo que a gente estava falando um pouco antes, da questão de voltar a atenção para o que está acontecendo. Então vamos imaginar, eu estou numa desorganização, né? Eu não estou conseguindo me acalmar, me organizar, me regular. E daí eu pego um gelo, que é uma coisa que vai chamar atenção para minha mão, porque eu não vou conseguir segurar um gelo e fingir que nada está acontecendo. Então eu vou ter que olhar para aquilo, eu vou sentir a dor na minha mão do frio, eu vou ver o gelo derretendo. Então eu vou focar para o que está acontecendo agora. É um fenômeno que está acontecendo agora e que não tem a ver com os meus pensamentos. Então é a mesma estratégia, é trazer o pensamento para uma coisa que está acontecendo agora, né? A gente tem várias técnicas assim que a gente pode usar, né? Tem um aplicativo que chama Símbolo. Quando eu fui no congresso de neurociência há alguns anos, o criador do aplicativo estava lá e ele criou justamente para esses momentos ele chama de SOS, né? Que você descreve como você está se sentindo e no próprio aplicativo tem alguns vídeos que vai ajudar você a se organizar, a contar a respiração, a sentir a questão do toque, a questão de pensar em algumas coisas. Então a gente precisa trazer esse pensamento para o agora. Isso é a estratégia principal, né? Isso não é o tratamento, isso não é o que vai curar uma questão de ansiedade, mas é uma estratégia para você poder se acalmar e você precisa entender o porquê que essa crise de ansiedade aparece. Quais são os gatilhos, o que está ativando isso. E agora que você falou isso, o quanto que a família é importante, porque assim como a depressão, a ansiedade não é uma frescura. E a pessoa não consegue lidar muitas vezes sozinha. E sim, vai precisar de uma equipe multidisciplinar, talvez vai precisar sim tomar uma medicação, assim como a depressão, e talvez fazer um tratamento multidisciplinar aí com uma equipe, né, com um psicoterapeuta, com um psiquiatra, e entre outras situações, até mesmo uma psicoeducação com a própria família, porque muitas vezes os gatilhos ansiogênicos estão dentro da própria família. Vou dar um exemplo para você, que acontece muito na conversa, no diálogo com alguns pacientes, principalmente as mulheres. As mulheres têm uma questão até social de que ela tem que dar conta de muitas coisas, muitos afazeres. Então, por exemplo, vou dar um exemplo recorrente. A mulher trabalhou o dia inteiro fora de casa. Ela chega em casa e tem que dar conta de fazer uma janta, fazer uma comida, pôr a roupa para bater, fazer tantos afazeres de casa. Muitas vezes o homem, né, ele chega em casa, o que ele faz? Às vezes ele senta, descansa um pouquinho, né, na frente da televisão, enquanto a mulher, né, se queixa que ela tem que continuar o trabalho pós 18 horas. Você também recebe essas queixas? Sim. A gente tem uma cultura, né, que a gente luta bastante para mudar essa visão, né, para mudar essa percepção de papel, né, de homem e papel de mulher. Mas isso é muito comum porque a gente tem uma estrutura cultural que a mulher precisa servir e cuidar e dar conta, né? E eu recebo muito isso em relação à maternidade. A maternidade, ela é um processo que ela é constante, né? Então, independe da idade que o filho tenha, sempre vão trazer situações que geralmente a mulher tem que manejar muito mais do que o homem. Então, a maternidade também traz muitos sintomas de ansiedade, né? Existem muitos relatos de mães que não conseguem administrar toda essa sensação, que estão sempre atrasadas, sempre faltantes, né? E isso é um motivo de ansiedade. Então, eu acho que, assim, até o que a gente está fazendo aqui, né, de falar com as pessoas, de dar a oportunidade de um bate-papo entre duas pessoas que trabalham com saúde mental e que vivem também questões de saúde mental e que vivem também situações de ansiedade,
falar o quanto é importante a gente poder conversar sobre o que a gente está sentindo. A gente tem uma rede de apoio, não é uma rede de apoio de quem vai cuidar do seu filho para você ou levar a comida para você, não, mas uma rede de apoio de falar das nossas emoções. A gente tem uma cultura de que a gente não compartilha tanto isso, porque é meio que fraqueza a gente falar de como a gente está sentindo. E isso é o único jeito que a gente tem para curar algumas feridas que a gente tem emocionalmente falando. Porque a gente precisa compartilhar, a gente precisa dividir, a gente precisa se reconhecer no grupo. Então, compartilhar as emoções, isso é muito importante. Bom, é exatamente isso. E eu acredito que a mulher se cobra demais. É a mãe suficientemente boa, né? Tudo a gente tem que dar conta. E tá tudo bem não dar conta de tudo. Eu acho que são duas mulheres falando a respeito disso. Escutamos mulheres, né? Grande parte do nosso dia. E tá tudo bem a gente não dar conta. E essa autocobrança, eu acredito que também gera em nós esse processo ansiogênico, de dar conta de tudo, de ter que fazer tudo. Então, uma das, talvez, das estratégias que nós podemos compartilhar com vocês é: descanse. Sente também no sofá. Descanse um pouco, respira, tira o sapato, pense, né? Planeje como você vai resolver. Talvez essa roupa não precisa fazer hoje, não tem que lavar hoje. Divida melhor as tarefas de casa. Se você não tiver uma rede de apoio de pessoas que possam lhe ajudar a fazer essas tarefas, divida de uma forma que você consiga fazer. Eu costumo dizer assim: o que vale mais? A sua roupa limpa ou a sua saúde mental em dia? Né? Porque a saúde mental não tem preço, não tem preço, não tem preço. E cada um que vai entender a sua, porque existe uma subjetividade. O que para mim talvez é um pouco mais ansioso, talvez para a doutora Tatiana não seja tão ansiogênico para ela. Então, cada um de nós temos uma individualidade. É muito importante a gente poder respeitar esse nosso tempo. E para a gente ir finalizando, né? Sou muito grata pela sua vinda aqui com a gente, por sua contribuição com a gente. Para as pessoas que estão acompanhando o nosso episódio, nosso quarto episódio, o que você falaria para elas em relação assim, o que viver, né? O que fazer com tanta informação, com tantas necessidades, com tantos sonhos, com tantos projetos, com tantas coisas que nós gostaríamos de fazer? O que fazer com tudo isso, doutora Tatiana? Eu acho que a gente tem que olhar um pouco mais pra gente, né? Eu tava ouvindo você falar dessa questão do poder descansar, do poder faltar, né? Da gente poder, hoje eu não vou fazer isso, hoje vai faltar uma roupa limpa, hoje vai faltar um trabalho completo, hoje vai faltar uma tarefa certinha do meu filho pra escola. Da gente poder se permitir faltar. Eu sei que é muito difícil fazer isso, mas eu acho que o que a gente pode fazer para lidar com tudo isso é a gente se escutar. A gente vive numa correria e eu não tô pedindo nada de utópico, assim, né? Porque às vezes as pessoas falam, mas eu não tenho tempo. Mas a gente se ouvir durante a correria mesmo, sabe? A gente criar momentos só nossos na correria. Seja enquanto você está dirigindo, escutar um podcast, uma música que você goste, cantar alto. Seja enquanto você lava uma louça, coloca uma série para assistir. Qualquer momento. É a gente poder criar uma prioridade que é a gente mesmo. Eu sei que não dá pra gente ter sempre um tempo muito de qualidade, muito tempo livre. Mas a gente criar, nesse caos que a gente cria na nossa vida, a gente priorizar esse momento nosso, assim. Porque a gente precisa se conectar com os nossos desejos, com as nossas vontades, com os nossos sonhos. Porque senão isso vai passando e só vai ficando, o que sobra é só a ansiedade. Então a gente parar um pouquinho, e não parar o tempo, mas parar pra gente se ver um pouquinho mais. E eu acredito que também uma das estratégias é aprender a dizer não. Quando nós aprendemos, doutora Tatiane, a dizer não, é libertador. Tem um livro chamado O Essencialismo, que eu gosto muito dele, ele diz assim: nem tudo é essencial. Então eu preciso aprender a desenvolver esse hábito de dizer não. Não é essencial e eu não vou fazer hoje, mas com um jeitinho. Mas isso eu acho que é tema para um novo episódio, né? Com certeza está convidadíssima para vir. E quero te agradecer pela sua vinda aqui. Muito obrigada. Eu sou a Ilma.
Estou aqui no Instituto Clínico IPSH Florescimento Humano e esse é mais um episódio Aprendendo a Florescer. Espero que vocês tenham gostado. Comente, curta, mande para os amigos. Até o próximo episódio. Muito obrigada, doutora Tatiane Bombassaro.